Olá, eu sou Rodrigo Machado Correia e a partir de agora você está no Juridicando, nosso bate-papo jurídico que vai muito além do direito. E o nosso tema de hoje é segurança pública. E para falar sobre o assunto, trouxemos Vivian Garcia Selic, delegada de polícia do estado de Santa Catarina, à frente da Delegacia de Proteção ao Menor, Adolescente, Mulher e Idoso. Também está no momento presidente da Associação dos Delegados de Santa Catarina e já foi delegada regional de Tubarão. Vivian, seja bem-vinda ao Juridicando. Ai, obrigada, é uma satisfação estar aqui nesses projetos inovadores da nossa cidade, para refletirmos aí sobre segurança pública, sobre o feminino, a mulher na segurança pública, no jurídico. Eu até estava comentando com a subseção da OAB de Laguna, nessas últimas semanas, fazendo uma sala também de acolhimento ali para os nossos advogados, que nem eu digo, uma sala de acolhimento, uma sala para o advogado poder exercer as suas funções de forma mais acolhedora, inclusive com os seus clientes. E falando com os representantes da OAB de Laguna, ainda comentei, né? Eu digo como muitas vezes inovar é difícil. E acabamos enfrentando diversas críticas, diversos obstáculos, mas estamos aí, né, Rodrigo? Parabéns, te parabenizo por essa iniciativa aqui na nossa cidade, é extremamente importante para nós, para que outras pessoas nos conheçam e que possamos, né, extravasar as fronteiras aqui da nossa região sul. Vivian, obrigado pelo carinho. Te imagina com 16 anos. Tá. E agora tu faz a tua trajetória, dos teus 16 anos até agora. Como é que foi essa trajetória da Vivian dos 16 anos para a Vivian de hoje? Olha, a Vivian com 16 anos estava lá em Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, no segundo ano do ensino médio. Na época nem era, não existia essa nomenclatura, né? Era o segundo grau. E eu ainda estava definindo que rumo tomar na minha vida. Havia passado pela minha cabeça uma série de cursos, graduações, como educação física. Eu creio que nessa fase sempre passa, né? Esses cursos que a gente adora, assim. Na minha, sempre, não. Sério, não. Eu sempre, porque eu digo, quando as pessoas... Eu sou muito preguiçoso para fazer exercício. Vou fazer um parênteses aqui, Rodrigo. Quando as pessoas me perguntam, nossa, mas como é que tu faz, né? Já tem 2 filhos e tal. Eu digo, gente, isso tudo é uma constância, porque eu olhando para trás, eu observo que eu já faço exercício físico há 35 anos. Há 35 anos. Dos 5 para os 6 anos eu já iniciei a minha vida no exercício físico. Então não é nada que acontece de uma hora para outra. Então os nossos resultados vêm se acumulando durante toda a nossa trajetória. Então a Vivian, lá dos 16 anos, ela estava nesse limiar, digamos assim, de saber o que fazer. Com 17, então, eu faço o vestibular da UBRA, do Rio Grande do Sul, é uma universidade luterana. Ela é particular, mas eu não tinha condições financeiras de arcar com uma universidade particular. Então, eu fui aprovada no vestibular e acabei buscando um crédito educativo. Então, me formei no curso de Direito, me formei com 22 anos e meio, porque eu entrei com 17. E na sequência ali do curso de Direito, eu já comecei a estudar para a OAB, obviamente. Então, no ano posterior, com 23, na época não tinham tantas provas e a OAB não era nacional. Lembras que era estaduais, as provas, era tudo meio diferente. Lembro. E então fiz a prova da OAB, fui aprovada e na sequência, no final do ano de 2005, então abriu o concurso para delegado de polícia, na realidade para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Foi um concurso para delegado pequeno, porque eram somente 28 vagas. 28 vagas e 4 para portador de necessidade especial. Então, no total, eram 32 vagas. Mas tinha para agente de polícia, escrivão. Na época, nem eram essas nomenclaturas. Na época, era escrevente, inspetor. Então, eram outros cargos. E fui aprovada, tive a alegria de ser aprovada
porque, Rodrigo, naquela época eu passava por muitas dificuldades financeiras. E o meu pai estava desempregado, a minha mãe. Eu vinha numa luta constante, tanto que se eu não fosse aprovada nesse concurso, eu ia fazer todo o concurso que aparecesse, independentemente de ser um concurso para nível superior. Então, eu estava disposta a sair daquela condição, mas aí nada é por acaso. Claro que vem em decorrência dos nossos esforços, mas então fui aprovada. Na sequência, vim para Santa Catarina já no ano de 2006 e a partir de então estou aqui, e nesse estado. Houve uma escolha por Tubarão ou foi o trabalho que te trouxe a Tubarão? Foi o trabalho que me trouxe a Tubarão. Na realidade, quando eu passo no concurso, a gente faz academia de polícia, fica aqueles meses ali em Canasvieiras, que as pessoas devem conhecer, a Cadepol, da Polícia Civil aqui do nosso estado, é uma das melhores academias de polícia do país. Eu vou para a maior cidade do estado, que é Joinville. E lá eu fico 4 anos. Então lá eu digo que foi a minha grande escola, porque diferentemente da maioria dos nossos estados, Joinville é a maior cidade do nosso estado aqui, e não é a capital. Então lá foi uma grande escola de segurança pública para mim. Eu fiquei inicialmente na DPCAM de lá, mas também exerci funções em delegacias de comarca. Teve um momento da minha carreira que eu comandava metade da cidade de Joinville. Então, porque na época lá, no ano de 2008, Joinville tinha 2 DPs de área. Então era como Tubarão antigamente. Tinha o primeiro DP que era um lado do rio, segundo DP que era outro lado do rio. Sim. Joinville era a mesma coisa, mas olha a proporção da cidade. Imagina, Joinville gigante, né? Quase 700 mil habitantes, era uma loucura. Então 7 vezes maior. Sim, uma loucura, assim. Joinville é muito interessante, assim, a cultura, muito diferente da nossa cultura aqui de Tubarão. E lá tive esses 4 anos e vim promovida ao sul. Então, abri o processo promocional e eu tinha a possibilidade, aí eu digo nada, e eu digo assim para todo mundo, os pontos de inflexão que vão acontecendo e nós temos de tomar algumas escolhas. E eu tinha a possibilidade de pegar Jaguaruna, porque era entrância inicial, hoje já nessa configuração dos mesmos moldes do judiciário. Então eu vinha para a entrância inicial, eu poderia ter escolhido Tubarão não, Jaguaruna, porque Tubarão é especial, Jaguaruna ou Içara. Então eu poderia não estar em Tubarão, poderia ter escolhido as 2. E conversando naquela, eu pego um, pego outro, acabei pegando Jaguaruna. E quando eu cheguei aqui na região, em dezembro de 2009, o delegado regional da época, sabendo das minhas características profissionais e peculiaridades, e inclusive formação, especialização na área e tudo, preferiu que eu ficasse na DPCAM. Então, eu começo a minha estadia, digamos, em Tubarão, na DPCAM, mas também passo um período por Jaguaruna, breve período, mas passo por Jaguaruna e atuo praticamente em todas as unidades policiais aqui da região. Vivian, historicamente tu ocupa um lugar de destaque que, em regra, sempre foi ocupado por figuras masculinas. Sim. Eu imagino que isso traga uma série de desafios. Sim. Quais são esses desafios e quais são as estratégias que tu utilizas para enfrentá-lo no cotidiano? Então, as mulheres que acabam exercendo funções eminentemente masculinas, e a segurança pública é uma delas, a primeira mulher que assumiu o cargo de delegada de polícia, que foi a doutora Lúcia Stefanovic aqui no nosso estado, aconteceu na década de 70. Olha como é breve. Quando eu acabei fazendo um projeto no que se refere à participação da mulher na segurança pública, de uma maneira geral, com ênfase aqui ao Estado, eu pude observar a escassez de material sobre o assunto e vislumbrei a seguinte situação. As primeiras mulheres que ingressam na segurança pública do nosso país datam da década de 50, ali por volta de 1955, lá no estado de São Paulo. E elas exercem essas funções ainda de forma mitigada, algo assim
assim, que seria inimaginável hoje. Mas aconteceu da mesma maneira que foi o voto. Porque a mulher, quando tem o direito, quando ela conquista o direito ao voto, no século passado, muito recente, ali na década de 30, ela o faz, ela consegue esse direito, mas de forma mitigada. As mulheres tinham que ter autorização dos maridos. E não foi diferentemente na segurança pública. As mulheres começaram a exercer funções na segurança pública. As primeiras mulheres a exercerem foi no estado de São Paulo. E lá, elas não podiam fazer tudo que os homens faziam. Então, a função era meramente administrativa e com algumas limitações. Então, somente a partir efetivamente da década de 70, 80 e de forma aí sedimentada a partir da nossa Constituição de 88, é que as mulheres ingressam efetivamente na segurança pública. E ainda é um grande desafio. Hoje, no nosso estado, nós somos 17% do quadro, as delegadas de polícia, do quadro de delegados. Então, nós somos minoria. E ainda assim, sofremos muitos preconceitos. As mulheres, para poderem galgar algumas funções dentro da Polícia Civil, ainda enfrentam muitos desafios. A mulher, eu posso afirmar aqui com toda a convicção, que ela ainda precisa se mostrar mais competente. Ela ainda precisa referendar que ela tem que estar naquele local. Então, se ela não o faz dessa maneira, ela sofre. Ela sofre um preconceito muitas vezes velado, ele não vem de forma escrachada, mas ele vem em pequenos detalhes, sabe, Rodrigo? Essa pergunta, ela sempre vem para mim. Ela sempre vem num elogio da tua roupa, ela não vem de um elogio do teu intelecto, das tuas funções em si, do desempenho das suas funções. Ela vem sempre num viés que se refere ao teu gênero e as suas peculiaridades de ser mulher, mas não no que se refere ao exercício da tua profissão. Então, são esses detalhes, muitas vezes, que nós falamos e que hoje, em grande medida, são motivos de chacota das mulheres, que ferem ainda. E que muitas, não querendo passar por determinadas situações, preferem não assumir determinadas funções. Então, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande que as mulheres, inclusive dentro da Polícia Civil, exerçam funções que tenham voz, que tenham exercício de poder, porque elas ali são muito subjugadas. Então, é bastante presente. O que me parece é que um homem, quando assume uma posição de poder, parece que está herdando. Isso parece que é algo natural. Historicamente, é natural. A mulher não, ela tem que ocupar o espaço, tem que provar, tem que demonstrar o tempo todo. Isso deve ser muito exaustivo. É exaustivo. Tu não tem, assim, eu posso dizer que não se tem aquele lugar de fala natural. Não tem. Tu tens que impor o tempo inteiro. Tu tem que mostrar o tempo inteiro. Tu tem que referendar aquela competência o tempo inteiro. Isso é muito cansativo. Então, tu tens que mostrar que tu és competente, que tu estás ali pelos teus méritos. E não porque alguém quis, por determinada circunstância. E nós temos que dizer quantas vezes, e aí nós fazemos aquela retrospectiva nossa, né, de quando uma mulher exerce determinada função, de nós pensarmos que ela está ali por alguma questão sexual. Quantas vezes já não passou isso pela nossa cabeça? Ela está ali porque é a mulher do fulano, ou porque teve uma relação com o ciclano. Quantas vezes nós não pensamos sobre isso? E por que nós pensamos assim? Porque é uma questão cultural. É uma questão cultural. Nós fomos criados dessa maneira. Então, nós, para mudarmos a lógica, temos que mudar rotinas, mudar vieses que estão impregnados em nós, na nossa cultura. Então, como é muito recente, e aí nós estamos falando aí, se nós tratarmos da inclusão das mulheres na segurança pública, são algumas décadas. Então, temos muitos desafios. Tu apontas na tua fala anterior essa questão da legislação como uma forma de o homem controlar a mulher, principalmente no passado, inclusive em relação ao voto, que foi o teu exemplo.
Na tua opinião, a legislação brasileira, na atualidade, ela ainda é muito machista? Eu acho que a legislação em si não é machista, a legislação em si. Mas o que me preocupa muito e me chama muito a atenção são sempre os poréns das legislações. Nós temos, para mim fica muito claro no nosso ordenamento jurídico, que nós temos um ativismo legislativo sempre pautado ainda numa cultura machista. Então, as mulheres acabam conquistando direitos por conta de casos midiáticos. Então, isso fica muito evidente para mim. Por exemplo, nós tivemos vou dar um exemplo para ficar bem claro, porque qualquer um aí, até fora da área do direito, vai ouvir esse podcast. A Lei Carolina Dickmann. Teve que existir um caso midiático envolvendo uma atriz, numa questão extremamente constrangedora, violenta para a mulher, para que uma legislação fosse editada. Então, nós estamos sempre no reativo no nosso país. A Maria da Penha. A Maria da Penha, uma condenação internacional. Então, toda a legislação que traz direitos às mulheres elas não são naturais, necessitam de um episódio grave, gravíssimo. Lembras, Rodrigo, de um estupro coletivo de uma adolescente em um dos estados aqui da nossa federação? Também. Só foi editado um artigo do Código Penal para tratar dessa conduta depois de um fato midiático. Então, não se pensa direito das mulheres no nosso país. Não se pensa. Só se trabalha de forma reativa. E essa é uma grande crítica que eu faço para o ordenamento penal e processual penal do nosso país. Porque nós não pensamos de forma a prevenir condutas e trazer efetividade para o cidadão e para a sociedade. Hoje nós temos uma infinidade, e quem trabalha na segurança pública e quem trabalha na advocacia criminal, quem trabalha no judiciário, nas varas criminais, poderão aqui me confirmar essas informações. Quantos artigos do Código Penal que não são utilizados hoje? A Lei de Contravenções Penais, que é um decreto-lei. Então, assim, são legislações que há muito não deveriam estar no nosso ordenamento jurídico, mas ainda permanecem. Por quê? Porque não existe vontade política de fazer a coisa funcionar. Essa é a única explicação. Porque quem trabalha no campo, que nem eu digo, nas bases, sabe que as coisas não funcionam. Porque nós estamos com um sistema penal e processo, principalmente o penal, que é o direito material, inchado. Tudo que é grave e que há uma pressão política, vamos editar uma lei, como se isso fosse resolver os nossos problemas, sem trazer um mínimo de estrutura do sistema penal como um todo, sem trazer efetividade. E é algo que eu sempre bato na tecla. Nós temos inúmeros dispositivos que não servem para absolutamente nada e que estão ali inchando o nosso sistema penal. Então, eu sou bastante crítica em alguns aspectos da nossa segurança pública de uma maneira geral, mas também com base no ordenamento jurídico, penal e processual penal. Tu narras em teu livro, e depois nós vamos conversar sobre ele, uma cena de uma deputada estadual de Santa Catarina. Sim. Em que virou notícia nacional em decorrência da escolha do vestido dela vermelho para a posse como deputada estadual. Um fato que nunca aconteceria se fosse um homem. Sim. Não cansa, não é difícil, em pleno século XXI, a gente tem que ter que enfrentar esse tipo de situação? Cansa. Tem dias que, eu digo assim, que esgota, sabe? Tem dias que sempre, toda mulher aqui talvez vá pensar um pouquinho comigo e refletir. Quantas vezes nós paramos no nosso dia a dia, será que tá valendo a pena? Será que eu devo continuar? E eu sempre encorajo, eu sempre digo, temos que continuar. Mas as mulheres ainda serem julgadas, descredibilizadas, desvalorizadas pela roupa que vestem, ainda é algo inimaginável.
Então, esses tempos, eu vou dar um exemplo, e saiu em alguns canais e portais de notícias de uma professora tirando uma foto com um grupo de alunos, e ela estava com uma calça jeans, mas estava com uma blusa que talvez aparecesse um pouco do seu abdômen. E os comentários eram: isso é roupa de professora utilizar? Isso, que professora é essa? Sabe? Como se aquela roupa fosse descredibilizar, desvalorizá-la no desempenho das suas funções de professora. Então, ainda somos julgadas pelo cabelo, pelas unhas, pela maneira de se vestir, o que não acontece com o homem, que naturalmente não recebe esse tipo de crítica. Então, esse é o grande desafio hoje de nós mulheres. Mas iremos mudar de hoje para amanhã? Não mudaremos. Eu só consigo vislumbrar uma mudança efetiva quando nós efetivamente conseguirmos ter representatividade feminina em funções estratégicas, seja política, em todas as funções que desenvolvem poder, e isso é evidente, para que mostremos que nós temos condições, tanto quanto os homens, de forma equitativa, porque isso é equidade. Na realidade, não é uma disputa de gênero, e quando se traz para esse viés ideológico envolvendo gênero, é que nós perdemos a nossa grande discussão. Então, nós temos que parar de vincular as discussões que envolvem gênero com a equidade da mulher e a inclusão da mulher em ambientes de poder, seja na política, em grandes empresas, na segurança pública e em todos os ambientes de uma sociedade organizada. Então, nós precisamos disso. E só mudaremos se tivermos a presença de mulheres. Porque os primeiros movimentos, e quando nós falamos aqui, Rodrigo, do voto, por que mulheres começam a ter esses direitos garantidos? Porque mulheres foram atrás desses direitos, não foram os homens. Não, nós precisamos das mulheres votando. Não, óbvio que eles não queriam, tanto que foram N's os obstáculos para que nós conquistássemos o direito ao voto. O que aconteceu? Nós, as mulheres, na época, ainda mulheres que tinham a escolaridade, que tinham determinadas, digamos, posses, esse era o termo utilizado naquela época, estavam vendo os seus patrimônios dilapidados pelos maridos que elas não queriam ter casado, pois era um acordo familiar capitaneado pelos pais, e elas viam: eu tenho que casar com uma pessoa que eu não queria casar, que muitas vezes dilapidava o patrimônio daquela mulher e dos filhos que eles acabavam tendo com prostituição e com uma série de outras demandas. E essas mulheres começaram: não, eu tinha o patrimônio, era da minha família, por que eu não tenho direito a esse patrimônio? E como que essas mulheres começaram a ver? Eu só vou ter os meus direitos garantidos se eu participar da política. E foi a partir daí, historicamente, que as mulheres começam a conquistar alguns direitos. Então, se nós não tivermos a inclusão de mulheres em espaços de poder, nós não teremos os nossos direitos conquistados. Então, é algo que nós precisamos fazer uma análise, assim, ela é bem abrangente, na realidade. E eu fico muito entristecida quando a gente leva sempre essas discussões para um perfil ideológico partidário. Isso me cansa. Isso empobrece o discurso. Isso demonstra uma falta de conhecimento absurdo da nossa história inclusive da nossa legislação. Então, nesse aspecto, sempre que eu abordo e tento trazer informação para as pessoas, mostrando que nós temos muito a caminhar e podemos estar juntos, homens e mulheres, nessa busca por equidade efetiva de gênero. O que podemos fazer para realmente trazer as mulheres a ocupar esses cargos públicos de poder? Tu mesmo já mencionou aqui a dificuldade que tu tens em ocupar um cargo público de poder e precisa utilizar uma série de estratégias para enfrentar o cotidiano. E, nas tuas palavras, exaustivo. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar
para realmente trazer as mulheres, que hoje já são em maioria nos cursos universitários, para esses cargos públicos de poder? Conhecimento. Conhecimento. Eu defendo muito, porque assim, ó, Rodrigo, o que às vezes me perguntam é o seguinte, tá, Vivian, mas como que a gente faz para essas mulheres exercerem função? Algumas funções e cargos. Não significa que nós precisamos mulheres e qualquer mulher em qualquer determinada função. Essa é a questão. Nós precisamos de mulheres com conhecimento na área. Então, o fato de eu ser mulher não me qualifica para o exercício de qualquer função. Da mesma maneira que o fato de ser homem não te qualifica. O que te qualifica hoje a ser advogado? Ter se formado no curso de Direito, estar aprovado, né, na Ordem dos Advogados do Brasil e hoje exercer a sua função. Essa é a grande questão. Como que mulheres podem galgar alguns cargos e funções? Com qualificação. E essa qualificação vem iniciando uma educação estruturada, igual para todos, estruturando e trazendo oportunidades para que mulheres se qualifiquem e possam estar em determinadas funções e cargos. Então, o fato de ser mulher não qualifica ninguém. Então, não adianta nós tentarmos, agora entraremos num período eleitoral, correto? Uhum. Vamos dar os exemplos. Eu gosto sempre de exemplo, porque aí fica mais claro, senão eu fico divagando aqui e não fica tão simples assim o entendimento. Temos cotas, 30% de cotas de gênero. É cota de gênero, não é cota feminina. Para veres como é tão arraigado a questão do machismo. É um machismo, né? É um viés machista. Que a cota não é feminina, a cota é de gênero. Na realidade, traz uma cota para trazer equidade, ou seja, poderíamos ter 70% de mulheres e 30% de homens, só que isso é inimaginável. Por isso que nós dizemos, muitas pessoas falam que é uma cota feminina, mas na realidade é uma cota de gênero. É para trazer equidade. Poderíamos ter um determinado momento, ou um determinado, vamos dizer, cidade, estado, que tivéssemos 70% de mulheres e 30% de homens. E os homens teriam que ter a sua cota de gênero, de defesa de 70% da sua participação em determinado momento político, digamos assim. Então, agora, quantas mulheres ingressarão em partidos políticos e registrarão, inclusive, candidaturas para inglês ver? Usando esse ditado. É muito comum, infelizmente é muito comum. É muito comum. E nós sabemos que mulheres são capitaneadas aí, são buscadas com esse objetivo. São buscadas com esse objetivo. E sempre se utilizando da mulher para eu trazer um pouquinho mais de leveza, assim, né? Para ficar, não, vou sempre ter uma vice-mulher, né? Teve o fenômeno das vices-mulheres. Então, assim, essa é a grande questão. Nós não estamos conseguindo de forma evidente, transparente e efetiva exercer. Nós estamos fazendo de conta ainda. Temos muito caminho a trilhar. Mas enquanto também mulheres se colocarem nessas condições, aí nós temos que fazer uma reflexão. Não são só homens, são mulheres também que se colocam nessas posições. Então, nós temos que fazer uma reflexão completa disso, porque isso não é um problema só do homem, isso é um problema da mulher também. Por que eu me coloco nessas posições? Então, nós temos que exercer os nossos direitos e nos colocar em funções que nos valorizem. Nós não podemos mais aceitar sermos coadjuvantes da própria história. Então, nós temos que exercer o protagonismo do nosso saber, do nosso viver, do nosso ser. Então, nós precisamos exercer esse protagonismo. Precisamos parar de querer estar à sombra de, né? Então, é isso que eu defendo, é isso que eu busco levar informação para essas mulheres, para que elas possam se encorajar a exercer e ser. No campo progressista feminino, quais são os avanços que
que tu gostarias de ver nos próximos 10 anos? Nossa. Meu Deus. Eu creio, assim, que eu gostaria de ver mais mulheres participando da política, mas participando de forma efetiva e não sendo porta-vozes de homens. Eu gostaria de ver mais lugar de fala feminino. Então, mulheres que tivessem conhecimento técnico do que falam, sendo ouvidas e podendo mudar perspectiva, né? Vamos falar de segurança pública, vamos incluir uma mulher que entenda de segurança pública. Vamos falar de uma educação inclusiva, vamos incluir mulheres, pessoas portadoras de necessidade, enfim, vamos incluir. Hoje eu digo assim, o meu grande objetivo é uma sociedade um pouco mais inclusiva, em todos os aspectos, envolvendo gênero, envolvendo todos os vieses da nossa sociedade. Porque eu entendo que quanto mais inclusivo, mais diverso, mais crescimento teremos, mais múltiplos seremos em todos os aspectos. Então, eu pensando no progressismo, no crescimento, eu vejo que só buscando uma equidade, uma pluralidade, que é o que traz a nossa Constituição e que nós não conseguimos tirar do papel, que nós conseguiríamos crescer como país, como sociedade, para sair dessa lógica ainda de um país, digamos, subalterno, né? Um país subalterno ainda, que não consegue estar nas grandes potências aí. Então, mas eu vejo o Brasil, de uma maneira geral, com um potencial gigantesco, com pessoas que pensam muito, mas que ainda não conseguem ter espaço. Então, o meu objetivo sempre levar conhecimento, levar para as mulheres, para homens, sabe? Tentar realmente fazer uma discussão inclusiva de tudo, de todos os aspectos. Esse é o meu grande objetivo hoje. Este mês eu completei 19 anos de docência no nível superior. E aí? E eu percebi nos últimos tempos, pelo menos aqui nessa região, que os alunos, eles, quando questionados sobre o que pretendem fazer do futuro, eles falam concurso público. Mas antes eles falavam concurso público. Hoje eles são mais específicos. Eu quero concurso público na área de segurança pública. Então a minha percepção é que a procura pela segurança pública tem aumentado entre os estudantes. Então eles já estão fazendo a faculdade pensando nisso e muitos já estão na área da segurança pública, sim, inclusive. Essa minha percepção de que aumentou isso também é uma percepção tua? E se for, o que leva a essa questão? Porque nós tivemos um aumento tão significativo na procura por atuar na segurança pública. Eu penso, Rodrigo, que seja o fato de nós termos mais informações hoje do que nós tínhamos há 2, 3 décadas atrás, menos até, sobre cargos e funções do nosso Estado, de uma maneira geral. Eu posso dizer de forma muito tranquila aqui que quando eu estava na faculdade de Direito, eu não entendia direito as estruturas de Estado. Não entendia. E não tinha ninguém que falasse para nós. Eu não entendia a diferença entre polícia militar e polícia civil. Eu vou saber isso no final da faculdade. Então, eu creio que a própria rede social, o incremento de informação, então, tudo isso vem auxiliando para que as pessoas cada vez mais jovens entendam as estruturas. Eu faço sim uma união disso às redes sociais. Eu acho que a rede social, ela democratizou muito a informação. Claro que é tudo uma questão de opção. Se eu sigo e se eu busco informação fidedigna, coerente,
Eu consigo ter muita informação pelo Instagram e qualquer outra rede social. Então, o podcast é um exemplo disso. Então, a partir dessa democratização, ali no início, no final do último século, foi em 98, 99, eu acho que de forma mais democrática vem realmente o computador para todo mundo, né? 95, 98, eu posso dizer, eu consegui ter um computador, nós já estávamos em 2002, 2001, então essa democratização da informação trouxe esse viés, ao meu ver. Porque a partir daí as pessoas começam, esse aqui é concurso, aqui eu ganho X, Y, essas informações, com o portal também da transparência, ficaram mais presentes. Antigamente nós não tínhamos, nós imaginávamos, mas não tínhamos a informação na palma da mão como temos hoje. Então isso mudou dos últimos anos para cá. Então as pessoas entendem como é que é. Mas nós também estamos numa grande virada de chave do serviço público. Então, hoje, o serviço público do século passado, ele é muito diferente do serviço público do momento. Aquelas garantias que os servidores públicos tinham no passado não existem mais após a reforma da Previdência. Então, e essas reformas, elas se endurecerão de forma muito mais significativa nos próximos anos. E aí, o que nós temos que refletir? Isso é uma mudança também de cultura. Isso hoje, presidente da Associação dos Delegados, eu venho tentando mudar também cultura dentro de uma instituição tão engessadinha, digamos assim, que não pensa muito além das fronteiras. Nós temos que observar o nosso cenário mundial, né? Nós estamos cada vez mais com uma diminuição do serviço público, uma informatização muito grande, então nós teremos estruturas cada vez menores. Ao passo que nós também temos índices de natalidade muito pequenos e uma população que envelhece de forma mais sadia. Então, trazendo aqui um dos aspectos que é a Previdência, a nossa Previdência, ela cada vez mais precisa de reformas, por quê? Porque nós não temos pessoas na atividade para pagar essa inatividade. E isso acontece tanto no aspecto mais privado, vamos falar assim, vamos falar aí de regime geral da Previdência, quanto nos aspectos mais específicos dos estados, dos regimes próprios. Então, nós temos que estar atento a essas mudanças, essas mudanças de paradigmas. Então, o serviço público de ontem, ele não será o de hoje e será muito diferente do de amanhã. Então, quem acha que eu vou fazer o concurso público para ficar garantido? Olha, não é bem assim. Mudanças bastante nevrálgicas já aconteceram e vem muitas aí pela frente. Então, eu sempre defendo, o concurso público, ele é extremamente necessário. Ele é defesa de garantias para o cidadão, para fugirmos do apadrinhamento, fugirmos das escolhas pinceladas. É muito importante, mas também precisamos de pessoas vocacionadas ao serviço público, que queiram servir ao público. Eu não posso entrar no serviço público para ter o meu salário garantido no final do mês. Não, eu tenho que ingressar no serviço público com o objetivo de servir ao público, porque o salário é uma consequência. Eu vou trabalhar o mês inteiro servindo o cidadão, né? Fazendo segurança pública, seja num banco público, na docência, enfim. Então, é isso que eu sempre busco trazer, porque não é simples o exercício da profissão. Tem uma frase no teu livro, e aí eu vou te citar, tá? Tá bom. A estabilidade é a maior cilada existente no serviço público. O serviço público brasileiro, há tempos, precisa ser repensado e remodelado. Aí, fecho aspas, essa é uma frase tua. Qual é a cilada em si dessa questão da estabilidade e qual a forma que deveríamos pensar o serviço público a partir de agora? Porque a estabilidade ela não existe, né? Não existe estabilidade. Porque nós estamos aqui gravando esse podcast, eu posso sair na rua
ser atropelada. Qual é a estabilidade que eu tenho? Nenhuma, eu não tenho estabilidade. Eu posso ser acometida por uma doença, eu posso sofrer alguma determinada situação dentro do meu trabalho, ali ser perseguida. Qual é a estabilidade que eu tenho? Eu posso me adoecer, eu posso entrar numa depressão profunda. Então não existe uma estabilidade. E no que se refere ao serviço público, que eu digo, e eu defendo dentro desse contexto que eu venho abordando, é que o serviço público, de uma maneira geral, ele precisa ser repensado para ser o essencial do que o Estado precisa. Porque eu digo que eu trabalho sempre dentro de uma linha democrática, de manutenção de direitos historicamente conquistados, mas que nós precisamos repensar o serviço público. O que nós precisamos de serviço público hoje no nosso país? Do essencial. E o que é o essencial? Segurança, saúde e educação. O restante, será que não é melhor que esteja, né, voltado ao privado, ao crescimento, à ausência de fronteiras e limites? Porque nós, no serviço público, atuamos dentro de limites muito expressivos de trabalho. Nós não podemos fazer uma série de situações, porque nós só podemos fazer o que está previsto em lei, né? E o cidadão pode fazer o que não é proibido em lei. Então, essa é a grande diferença. Então, o que eu digo, por exemplo, agora, um exemplo aqui da nossa cidade, nós tivemos uma policial civil que faleceu acometida de um aneurisma. Ela fazia menos de um ano que estava aposentada. Pagou uma vida inteira, 30 e tantos anos de previdência para o Estado. Menos de um ano aposentada, faleceu. E aí? Esse dinheiro ficou todo para o Estado. Que estabilidade é essa? Os filhos já estavam maiores, já não eram mais dependentes por lei. Que estabilidade é essa? Existem vários papéis do Estado, ao meu ver, que poderiam ser remodelados. Mas nós continuamos ainda dentro daquelas caixinhas, sem conseguir pensar fora daquilo ali. E volto lá ao início da minha fala. Um exemplo disso é o nosso direito penal. Olha o nosso direito penal. Secando gelo. Eu digo enxugando gelo, né? Como se fala no ditado popular. Então, esse aspecto da estabilidade é que eu digo que ela é uma grande falácia. Não existe estabilidade. Não existe. Então, hoje o serviço público ele também já vem com uma série de avaliações. Não existe, salvo algumas funções públicas, cargos públicos, há uma estabilidade por ser estatutário, mas também há situações mais específicas, sim, de possibilidade de demissão, seja simples ou qualificada. Então, estabilidade não existe. Na realidade, o que a gente precisa é sempre exercer o propósito de ser servidor público. Eu quero ser servidor público, eu quero passar 30, 40 anos da minha vida servindo o público, fazendo da sociedade um lugar melhor para viver, porque é isso que o servidor público faz. Ele na realidade recebe uma contraprestação do Estado, do município ou da União, de acordo com o ente que ele está vinculado, para fazer uma sociedade melhor, né? Por intermédio dos nossos impostos. Quando os nossos governadores, prefeitos, o próprio presidente, agora é período de entrega de emenda, né? Do ano passado para cá, se entregou a emenda. Gente, aquele dinheiro é nosso. Esse dinheiro é nosso, o dinheiro não cai do céu. É o dinheiro que nós pagamos, os nossos impostos, as nossas taxas, os nossos tributos de uma maneira geral, e que há uma divisão disso e que está retornando para nós. Não é um presente de ninguém. O salário do servidor público é uma contraprestação pelo trabalho dele que nós todos estamos pagando para ter uma sociedade melhor. Então, muitas vezes, a gente se perde um pouco nesse emaranhado de informações e começa a perder um pouquinho do foco do que efetivamente é essencial, né? O agente político, ele está ali nos representando o povo. Ele está fazendo algo
um que foi delegado a ele por determinado período, porque ele cumpre um mandato. Então, assim, são esses vieses, às vezes, que parece que se perdem, sabe, na correria do nosso dia a dia, e que me traz, assim, e quando a gente não tá atento, né, Rodrigo, a gente perde realmente. Então, a gente precisa estar um pouquinho mais atento à realidade. Tu mencionas que tu utiliza várias estratégias da iniciativa privada no teu serviço público. Quais são essas estratégias? Feedback, uso muito. Eu gosto muito do contexto de avaliação de produtividade, metas, feedback positivo e negativo para os servidores vinculados a mim. Então, são estratégias que eu observo na iniciativa privada que existem, né, de pontuações, de verificações, que eu utilizo nas delegacias que eu atuo. Porque, ao meu ver, se tu não utiliza métrica, tu não consegue exercer bem a função. Porque não tem eu ficar trabalhando sem medir o que eu tô fazendo. Não tem lógica. Então eu não consigo. Como é que eu vou saber se um mês que passou na delegacia foi produtivo ou não se eu não medir? Se eu não utilizar de métrica, de verificar, de avaliar a qualidade do trabalho que foi desenvolvido. Às vezes não é um número, mas também a complexidade do trabalho desenvolvido, a qualidade que foi imposta para aquele trabalho desenvolvido. Então, esses aspectos da iniciativa privada eu utilizo. Eu acabei fazendo diversos cursinhos, Senai, Senac, sou bem curiosa, eu me inscrevi, era gratuito, e fiz, assim, de produtividade, de gestão do tempo, enfim. E os servidores públicos se adaptam a esse modelo? Se adaptam e gostam. É a coisa mais incrível, Rodrigo. Aí as pessoas que trabalharam comigo poderão dizer e afirmar. Gostam porque qual servidor, e isso em qualquer aspecto, que não gosta de receber um elogio, que seria o feedback positivo? Qual servidor que quer trabalhar o mês inteiro e não vê o resultado do seu trabalho? Quem é que não gosta, né, daquela sensação boa? Pessoal, nós fizemos tantos procedimentos policiais esse mês, foram tantas prisões, fizemos tantas quebras de sigilo, tantos boletins de ocorrência, vou trazer aqui exemplos de uma DPCAM, né, uma delegacia da criança, mulher, adolescente e idoso, que são especializadas que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. Então, medidas protetivas requeridas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, quantos termos circunstanciados, quantos adolescentes em conflito com a lei foram apreendidos. Então, assim, quem não gosta de ver o resultado do seu trabalho? Quem que não gosta de ser elogiado? Quem é que quer trabalhar o mês inteiro e olhar para trás, parece que eu não fiz nada? Ninguém gosta. E quem entra nessa lógica adoece no trabalho. Adoece. Não todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer. É um grande hipócrita quem disser que não gosta de ser reconhecido. Quem é que não quer ser reconhecido, Rodrigo? Tudo que nós fazemos, nós queremos reconhecimento. Nós somos seres humanos, nós queremos ser reconhecidos. Até os nossos pets gostam de ser reconhecidos quando fazem coisas corretas. Não é verdade? Sim, sim. Eles não são educados para isso também, hoje em dia? Dando exemplos aqui bem simples. Então, assim, todos nós temos que parar de achar, não, eu sou simples, eu não preciso. Todo mundo. Nós somos seres humanos, nós queremos ser reconhecidos, mas é que tem nós queremos ser produtivos. Outro viés, alguns vão ser reconhecidos em decorrência do trabalho que desempenharam, mas outros vão ter feedback negativo em decorrência do trabalho que desempenharam. Sim, e essas pessoas que recebem esse feedback negativo? E essa é a grande questão. Aí cabe ao líder saber dar o feedback negativo. Porque eu não posso chegar para um servidor e simplesmente trazer aspectos negativos. Eu tenho que começar o diálogo trazendo as qualidades desse servidor. E muitas vezes, Rodrigo, eu tenho que saber o que esse servidor está passando em casa, os problemas que ele está sendo acometido. E às vezes um mês do trabalho dele foi negativo porque ele estava com um filho doente ou estava se separando da esposa. Então um líder efetivo
e que é atento à realidade, ele precisa saber também da vida do seu subordinado. Nós falamos subordinado porque a Polícia Civil, ela é pautada na hierarquia e disciplina. Mas eu não gosto muito disso como se fosse uma pessoa abaixo, né? Não, estamos todos juntos. Tem uma divisão administrativa, mas estamos todos juntos. E então eu preciso saber, como líder, eu preciso estar atento. E esse para mim é o grande prazer de poder, de poder liderar. É poder entender o ser humano que está ali, ele é um humano, ele tem relações, ele tem família. Então, muitas vezes, se um servidor ele não foi tão bom naquele mês, o líder tem que estar atento. O porquê? E será que ele está exercendo uma função, eu estou conseguindo desenvolver o potencial dele naquela função que eu coloquei ele? Quantas vezes eu mudei servidor de função e foi sensacional. Eles ficam brabos comigo no início. Choram. Teve servidor já que chorava na minha frente. Eu não acredito que a delegada vai me trocar. Eu gostava tanto dali. Eu digo, ô fulano, olha pra mim. Tu vai amar. E daqui uns meses, quando isso acontecer, eu quero que tu venha aqui. E sempre aconteceu. Porque o serviço público, ele tem uma característica, muitas vezes, de fazer vou dar o exemplo dos policiais, quererem permanecer sempre nas mesmas funções, sabe? Aprendi tudo que tinha para fazer ali, agora eu tô naquela zona de conforto que nós falamos, e eu quero ficar ali, porque ali eu já sei fazer tudo, então ali vai meio no automático. E aí eles não se desafiam. Aí cabe ao líder desafiar aquele servidor. Não, vamos dar uma mudada, vamos dar uma diferenciada aí na questão. E aí a gente implementa mudanças. Só que para implementar mudanças, o líder tem que ser inteligente. Ele tem que trabalhar estrategicamente para que as mudanças aconteçam e que aquele servidor se motive. Então, é esses aspectos que eu acabo utilizando, que são muito da iniciativa privada. E como, diferentemente da iniciativa privada, eu não posso escolher, porque os servidores públicos são aqueles que ingressam na instituição por concurso, eu não posso fazer seleção né, dentro do serviço público. A seleção já está feita. A seleção já está feita. Olha o grande desafio dos líderes do serviço público. Eu tenho que, com base naquele meu grupo, tirar o melhor dele. Então, isso que me instiga, eu tenho que tirar o melhor. Aí eu começo a observar. Aonde? Não, mas eu acho que se eu botar aqui, ele vai... Então, aí eu começo a traçar estratégias de como fazer aquilo. Aí eu vou incutindo algumas informações neles, mesmo que de forma inconsciente. E aí, quando eu implemento a mudança, eles já estão convencidos de que a mudança era necessária. Na eleição passada, Vivian, uma das grandes pautas foi a segurança pública. Sim. E essa pauta fez, inclusive, na minha opinião, que vários agentes da segurança pública se elegessem como vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Como é que tu vê essa relação do agente da segurança pública e a política? Assim, eu particularmente tenho algumas críticas à confusão da política com o emprego de funções essenciais, assim, o que eu posso dizer? Por exemplo, essa vinculação extrema hoje, vou dar um exemplo aqui do governo federal, muito voltado às Forças Armadas, muito vinculado, muitos servidores ali arraigados no governo federal, me trazem preocupação, né? É claro que, democraticamente e por previsão constitucional, os servidores da segurança pública podem se candidatar. Perfeito. Ok. Né? Então, tranquilo. Agora, será que todos estão vocacionados a exercer funções públicas? Ou também estão a gente volta naquele novo ciclo de individualismo, de não estar pensando no todo, de não estar buscando o interesse público efetivo. Então, isso é que eu questiono sempre. Então, nós tivemos uma onda grande de 2018, a segurança pública foi um viés muito forte,
Eu acredito que isso não acontecerá agora nas eleições de 22. Acredito não. também da mesma forma. Eu acredito que não, isso não vai acontecer. Nem todo agente da segurança pública é vocacionado a ser político. E, ao meu ver, a política... O que é a política? A política é a grande habilidade de dialogar. Para mim, isso é política. É a habilidade de implementar diálogo, de buscar pontos de convergência. Isso para mim é a política. Se eu colocar uma pessoa radical, uma pessoa que não consegue implementar diálogo, que não tem conhecimento técnico, como é que eu vou fazer política? Mas tá falando do nosso presidente, é isso? Eu vou só brigar, né? Né? Então, assim, mas isso é o presidente atualmente, mas tantos outros. Porque, para mim, política é a grande habilidade de dialogar. A grande habilidade. É ser achincalhado e não mudar a expressão. Sabe? Eu não tenho essa habilidade. Eu já mudo a expressão na hora. Eu já mudo a expressão na hora, eu não consigo. Então, assim, eu sou muito transparente, eu já não consigo. Mas eu digo assim, isso que eu vejo, eu digo assim, ó, aqui nós vamos dar o exemplo aqui do Juarez, que já esteve aqui, né, no podcast. Eu digo, o Juarez, ele é sempre aquela calma, aquela coerência ao falar, né, há muitos anos na política. Então, assim, entende, sabe, consegue receber a crítica e não precisar contrapor, né, recebe, processa, sabe, com muita coerência. Isso é a grande habilidade do político, ao meu ver. Então, assim, para que tenhamos um diálogo, consigamos implementar coisas boas para o nosso país, nós precisamos de políticos, claro, sempre. E aí, novamente, quando tu me perguntaste como que nós fazemos para a mulher, qualificação. Para ser político, qualificação. Habilidade, qualificação, treinamento. Tudo bem que a nossa Constituição, ela prevê essa democratização para ser político, né? Não existe uma prova, não existe uma seleção, não existe nada disso. Mas nós, eleitores, podemos escolher. Isso está nas nossas mãos. Esse é o processo democrático. Esse é o processo democrático. Está nas nossas mãos. Então, se o requisito é esse segundo a Constituição, beleza, tudo certo. Agora, está nas mãos do povo escolher os mais qualificados, os mais hábeis. Então, essa é a grande questão. É isso que eu venho tentando. Vamos conversar, vamos dialogar sobre política. Vamos buscar pessoas qualificadas para nos representarem. E pessoas que a gente tenha acesso, que nós possamos efetivamente contrapor, que tenham habilidade de ouvir. Então, assim, isso para mim é o meu grande desejo, né? E não significa que os agentes da segurança pública sejam as pessoas mais hábeis para isso. Então, talvez não, alguns talvez sim. Então, essa é a minha grande análise desse contexto. Quando pensamos em segurança pública de Santa Catarina, e em especial de Tubarão, quais são as grandes dificuldades do nosso estado e do nosso município? Hoje, na área da segurança pública, eu posso dizer que um dos nossos calcanhares de Aquiles aqui em Santa Catarina é o efetivo. Hoje, por exemplo, a Polícia Civil de Santa Catarina trabalha com aproximadamente 50% do efetivo previsto em lei. A Polícia Civil teria que ter 6.000 policiais civis, entre todas as carreiras, para o nosso estado, né, que são 295 municípios. Hoje nós atuamos com aproximadamente 3.000, pouco mais de 3.000 agentes. Como que nós faremos segurança pública, repressão, que é a atribuição constitucional da Polícia Civil, fazer repressão, ou seja, a Polícia Civil age depois que o crime aconteceu, com essa quantidade de efetivo. Por mais que nós tenhamos hoje tecnologia, por mais que nós tenhamos incrementado os nossos processos, né, por intermédio da informatização deles, então nós trouxemos maior agilidade, tanto que está aí o plantão digital, hoje o audiovisual, então nós conseguimos, um delegado de polícia, ele lavra os flagrantes, estando numa delegacia de um outro município, por intermédio do audiovisual, do webconf, que são tecnologias que vieram e que se sedimentaram principalmente na pandemia, na Polícia Civil, mas também foram processos que ingressaram pela falta de efetivo.
pela falta de efetivo, porque nós não temos delegados para cada município do nosso estado. Então, hoje, ao meu ver, a minha análise, nós precisamos de um concurso público urgente. Nós temos algum excedente, que são escrivães e agentes de polícia, que não chegam a 200 para o estado inteiro. E ano que vem tem que ser a pauta prioritária da Polícia Civil e eu acredito que também das outras instituições de segurança pública. E com esse incremento de efetivo, repensar efetivamente segurança pública. Aí eu sempre falo muito da Polícia Civil. O que nós queremos para a Polícia Civil de Santa Catarina? O que o cidadão precisa? Porque o cidadão, o que ele quer? Ele quer segurança, independentemente de quem faz, de como faz, certo? Ele só quer segurança pública, ele quer se sentir seguro. Ele quer poder sair da sua casa, sair no seu veículo e não ser roubado, assaltado, como o pessoal fala, né? Então, assim, e como faremos isso? Como que a Polícia Civil, num contexto já de crescimento, num contexto mais voltado à inteligência policial, poderá fazer isso? Então, nós precisamos de governos que queiram efetivamente tratar de segurança pública. Tratar de segurança pública de forma efetiva. Então, nós temos diversos problemas na área de segurança pública que nós não podemos mudar no Estado, porque são contextos que só nós dependeríamos de uma alteração legislativa federal. Então, nós acabamos tendo de trabalhar com esses vieses já estabelecidos. Mas tem muita coisa que eu gostaria que mudasse. Então, eu entendo que o sistema de segurança pública de um país, de uma maneira geral, ele teria que ser modernizado. Então, nós estamos com um fomento da militarização, sendo que os países desenvolvidos, eles diminuem militarização. Então, ao meu ver, nós estamos indo num caminho totalmente ao contrário de um Estado democrático de direito. Então, mas falando mais especificamente, assim, voltando à tua pergunta, no que se refere ao nosso Estado e à nossa região sul, fora essa questão do incremento de efetivo, que é crucial, obviamente, treinamento, inteligência policial, material tecnológico, então que é uma dificuldade que nós temos para aquisição também, viaturas. Então tem N problemas que a gente precisa melhorar, só que a gente vai trabalhando conforme com as ferramentas que nós temos e sempre fazendo o nosso melhor com o que nos é dado. Sempre digo, vamos tentar fazer o melhor com o que nos é dado. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Mas que temos que crescer e melhorar, temos muito. Bem, Vivian, tu escreveu um livro. Escrevi. Um livro corajoso. Sim. Na minha opinião. Inclusive, tu aborda aspectos muito íntimos da tua vida. Sim. No casamento, na tua relação com os filhos. Como foi escrever esse livro? Então, Rodrigo, o livro, eu queria... Qual é o viés essencial do livro? Era justamente ser um livro dinâmico, que uma mulher e um homem que quisessem ler, o leria rapidamente, seria leve. Então, por isso que eu pensei nas frases ali destacadas, eu pensei na formatação da letra, de ser uma letra que não fosse muito pequena, com um espaçamento legal. Eu não quis aprofundar os temas para não ficar uma leitura muito enfadonha, muito técnica. Então, eu quis ser o mais leve possível para pegar principalmente o público que não lia. Para ele justamente instigar aquelas pessoas que não têm o hábito da leitura. Eu acho que eu alcancei o meu objetivo. Embora eu não tenha conseguido fazer um evento de lançamento, aconteceu bem na segunda onda, no dia 8 de março de 2021. E no final das contas entrou como pré-venda, mas teve uma venda muito expressiva, foi muito legal o resultado disso. E o meu objetivo, porque assim, o livro é um recorte da minha vida. A minha vida tem muito mais do que está no livro. E tem muito mais coisas bem dramáticas que eu não coloquei no livro,
Então, assim, e isso que é o mais legal, porque as pessoas... Vamos ter tomo 2, a versão 2? Não penso, sabe? Ainda não tenho esse objetivo. Mas, tipo, eu vou falar aqui, ó, exclusividade pro podcast. Opa. Exclusividade pro podcast. Por exemplo, quando eu trato ali que eu tive um episódio envolvendo traição do meu esposo, que eu tive um filho prematuro, eu não abordei um caso de depressão grave que eu tive. Não abordei, não entrei nesse viés, porque ia ficar o terceiro eixo, que era a sensibilidade de uma mãe, porque ele é dividido em 3 eixos. A energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe. E é no último eixo que eu trago questões mais pessoais. Sim. Isso, porque eu dividi ele... porque eu fiquei praticamente o processo criativo do livro, ele aconteceu em 4 meses e ele foi o mais longo, sem botar uma linha no papel. Foi a coisa mais incrível. Eu fiquei pensando nele 4 meses. E quando eu estruturei ele na minha cabeça, dividido em 3 eixos. E quando eu chego no eixo da sensibilidade de uma mãe, que ali eu primeiro trato das relações amorosas, eu poderia ter trazido muitos outros aspectos, mas obviamente ele ficaria um livro muito chato. Então, meu objetivo era que ele fosse dinâmico, realmente, como eu geralmente sou. Eu procuro ser dinâmica, objetiva nas minhas falas. E, então, eu tentei deixar ele mais leve possível, sempre trazendo alguns aspectos que qualquer mulher desse uma folhada, ia ter alguns insights, né? De buscar esses insights, de buscar uma motivação, de mulheres também que lessem e que nunca tivessem feito aquelas perguntas que eu coloco no livro, que a pessoa parasse e realmente respondesse. Eu separei alguns para te fazer aqui. Respondesse, sabe? Porque isso sempre foram inspirações que eu fui tirando de livros. Porque ninguém, salvo os gênios, o que eu não sou, então assim, inovam. Na realidade, a gente acaba sempre se inspirando e trazendo as inspirações para o nosso desenvolvimento. E o livro então foram livros que eu lia, que me chamavam muito a atenção, que eu gostava das frases de destaque, até para a pessoa poder postar. Hoje nós temos que estar muito conectados. E que legal que as pessoas fazem isso, porque talvez motive uma pessoa a ler. E por que eu me encorajei a escrever? Porque muitas pessoas vinham para mim, Vivian, por conta de uma publicação tua, eu acabei comprando o livro e fui ler. Por conta de tu ter se desafiado a fazer uma corrida, eu resolvi correr também. Então, eu comecei a ter esses feedbacks de pessoas que começaram a fazer eu repensar algumas circunstâncias que às vezes a gente quer deixar mais no privado e que, por vergonha ou por talvez ter receio do que vão dizer da gente, vão falar da gente, é vaidosa, tá postando, tá fazendo isso. E aí eu comecei a analisar pelo aspecto contrário. Eu comecei a ouvir as pessoas que vinham me dizer que estavam se inspirando em coisas que eu estava fazendo. E parei de ouvir um pouco mais a crítica e comecei a ouvir aquelas pessoas que estavam me motivando. Ai, Vivian, tu paraste? Uma vez uma amiga minha assim, eu notei, Vivian, que tu parou de publicar teus exercícios, as tuas coisas. Pô, tu me motivava tanto. Tu sabia que eu comecei a correr, eu fui participar de uma corrida porque eu vi tu correndo isso, e eu disse, se a Vivian pode, eu também posso. Bem assim. E aí a gente começa a fazer uma autoanálise. E aí eu busquei trazer isso no livro. Para que a gente... Porque quantas vezes nós paramos para pensar assim, do que eu gosto? O que eu gosto? Do que eu não gosto? E por que às vezes eu faço o que eu não gosto? Né? Por que eu faço o que eu não gosto? E isso é um exercício diário, porque ele vai acontecer no livro, os leitores o farão no livro, só que vai passar um tempo e a gente vai ter que fazer de novo essas perguntas. Né? Porque no momento que nós vamos amadurecendo, a gente vai mudando prioridade. Então, o que eu gosto hoje, eu não gosto, pode ser que eu não goste amanhã. A impressão que eu tenho com o teu livro é um livro feminino. Sim. E por isso ele conversa com homens e mulheres. Isso. Né? Porque o feminino também está no homem. Justamente. Mas ele me pareceu quase uma catarse. Um desabafo no estilo... Encerrei uma etapa da minha vida, virei a página, estou começando outra etapa da minha vida. É um pouco isso? É um pouco isso.
conseguisse sentir. Eu acho que ele foi um grande desabafo de tudo que eu vivi até 2020. Assim, claro que ele é um recorte, é sempre um recorte. O que está na rede social é um recorte, o que está num livro é um recorte. Mas temos que saber que é um recorte. Mas é um recorte, mas é importante esses recortes, são importantes esses recortes. E realmente, então, muitas coisas que às vezes ficam assim guardadas e que ficam presas na garganta, então todos aí que estão ouvindo, e que muitas vezes a gente não fala, ou que a gente não virou a chave ainda. E um desses aspectos foi o que eu mencionei agora, de deixar de fazer coisas por o simples receio de ser criticado. Então o livro realmente ele foi uma grande virada de chave. Porque, obviamente, ele vai receber críticas, vai receber inúmeras críticas, vai receber muitos elogios, mas e aí? Nada vai mudar quem eu sou. Então, assim, para mim 2020 foi um grande momento. E foi o grande encerramento do ciclo da delegacia regional. Foi quando eu decidi que eu não queria mais permanecer delegada regional, que eu havia encerrado que eu gostaria de encerrar 4 anos, acabei ficando um pouco mais de 4 anos como delegada regional de polícia, mas porque eu não me desafiava mais estando naquela função. Então, eu não aprendia mais nada e eu não queria mais aquilo para mim. E por que eu tinha que permanecer numa função só para agradar a chefia? Se eu ali eu não estava evoluindo mais profissionalmente ou como pessoa. Então, realmente o livro ele veio trazer um viés assim, muito de virada de chave. Ele foi assim, ó, Vivian, não se envergonhe mais. Deu, não tem mais, saia. E eu faço terapia, né? Ano que vem eu farei 10 anos já de terapia, que eu super aconselho para todos. Sou uma apaixonada. Porque a terapia nada mais é do que o autoconhecimento direcionado com um profissional te direcionando na busca do teu próprio autoconhecimento, né? Então, essa é a minha análise da terapia. Um profissional te ajudando a tu te autoconhecer, algo que tu poderia fazer sozinho, mas é tão difícil, então tu precisa de um profissional para fazê-lo. E com um tempo específico para fazê-lo. Isso, e tu te dedica, né? Como é difícil a gente se dedicar, né, Rodrigo? Eu digo assim, a gente não se dedica. Por isso que eu boto no livro assim, 20 minutos de leitura. Será que a gente consegue fazer por dia? Será que eu consigo pensar um pouquinho em mim, um momento do dia? Né? Então eu quis trazer isso no livro, porque é um desafio diário para mim. Tudo que está no livro é um desafio diário para mim, né? De me dedicar, de me priorizar, de me autoconhecer cada vez mais e sempre estar me indagando. Por que eu não quero isso? Ou, sabe aquele sentimento que nós temos de, às vezes, não simpatizar com uma pessoa. Eu não simpatizo com aquela pessoa. Não adianta, não tem aquela história assim que o santo não bate. Mas por que não bate, né? Por quê? E aí, isso tudo é um exercício de autoconhecimento. E quando tu te autoconhece, tu começa a entender o porquê. Porque são coisas essenciais de cada um. Então, assim, o livro, ele tenta trazer de forma leve, assim, questões bastante profundas. Na realidade, ele tenta ser superficial em assuntos profundos. Bem, estamos chegando ao final da nossa conversa. E eu gostaria de terminar te fazendo as perguntas do teu livro. Sim. Né? Então são 1, 2, 3, 4, 5 perguntas que eu vou te fazer. Certo. Ai, que legal. Quem é você? A Vivian é uma mulher determinada, corajosa, que busca diariamente se desafiar e crescer individualmente para ser melhor para o outro. Resumidamente, essa é a Vivian. Eu sou uma capricorniana que busca ser produtiva o dia inteiro, que gosta de reconhecimento, que precisa de reconhecimento para se motivar para os desafios diários e que ama mulheres, que ama homens,
que busca a pluralidade, que busca a igualdade, que busca um mundo melhor. Eu acho que, resumidamente, assim, essa é a Vivian. Eu sou isso. Se defina em uma palavra. Coragem. O que você não gosta de fazer, seja da rotina, seja de dias aleatórios? Eu não gosto de estar com pessoas que eu não gostaria de estar. Odeio. Odeio, Rodrigo. Eu odeio fazer política da boa vizinhança, sabe? Eu entendo perfeitamente. Eu odeio, assim, ó, tipo, um troço que me deixa irritada, sabe? Tanto que, para eu poder suportar determinadas situações, eu preciso, isso é uma estratégia que eu tenho. Quando eu preciso passar por essas situações, eu preciso fazer uma coisa sozinha, né? Ou uma caminhada, ou uma corrida, aí eu vou ouvir um podcast, eu vou tentar me desconectar um pouco. Aí eu me desconecto, me retomo, digamos assim, volto para mim mesma um pouquinho, e aí eu consigo suportar aquilo. Mas é uma coisa que eu odeio, e cada vez eu venho ficando mais seletiva. Então, cada vez que passa, eu venho buscando relações de valor, relações que me agreguem, e é muito difícil isso também, porque cada vez mais, assim, a gente vem superficial, né, nas nossas relações. Muita superficialidade, assim, relações superficiais que aprofundam um pouco. E eu gostaria de relações mais aprofundadas do que superficiais. O que você mais gosta de fazer dentro de sua rotina? Leitura. Ler, eu amo. Eu gosto de poder ler todo dia. Quando eu não posso, eu fico chateada, mas eu sempre, uma página eu sempre vou ler. Mas eu gosto muito de ter um momento de leitura, porque eu sinto que eu tô me dedicando, justamente. E dentro da minha rotina eu preciso, não que eu faça todos os dias, também o exercício físico. Então, se eu conseguir, no dia que eu conseguir fazer exercício físico e que eu conseguir efetuar uma leitura, é um dia muito feliz para mim. Parece que o dia muda completamente. E aí eu consigo exercer os meus diversos papéis de forma muito mais feliz. Eu fico mais leve, eu consigo me relacionar melhor com os meus filhos se eu me dediquei. Agora, se eu passei o dia inteiro na função deles, ou da casa, ou da delegacia, ou enfim, e eu não consegui me dedicar um minutinho do dia para mim, o momento em que eu tô me dedicando para as outras atividades, eu não sou tão boa. Eu não sou tão bem. Eu não saio tão bem. Porque aí eu não me dediquei. É a coisa mais incrível, assim. Isso para mim fica muito claro hoje, no meu desenvolvimento. Se eu não me dediquei, eu não consigo ser tão boa por outro. Nossa última pergunta, aliás, tua pergunta. O que você faria se tivesse 1 hora do seu dia livre sozinha? Isso aí. Eu faria meia hora de leitura e meia hora de corrida. Ou de exercício físico. Justamente, né? Eu poderia dizer aqui, né, Rodrigo? Poderia ficar com meu marido, com os meus filhos. Mas não, hoje, se eu tivesse 1 hora livre, eu me dedicaria a mim mesma, a fazer o que eu gosto. Quer ver? Sentar com uma taça de vinho, um livro. Aí eu coloco uma música instrumental para não interferir na leitura, né? Pode até ser, eu gosto muito, eu sou fã de podcast, o Rodrigo já sabe, então eu utilizo muitos agregadores e aí eu coloco músicas clássicas, né? Músicas clássicas, aí traz só música, ópera, músicas clássicas de uma maneira geral, que eu não entendo, porque eu não speak English, e aí aquilo não me atrapalha, aí eu coloco e a leitura flui, tomando um vinhozinho. Pode ser 10, 15, 20 minutos, já é o suficiente, assim, para eu me reconectar. Vivian, obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer recebê-la no Juridicando. Eu que agradeço. Tem vários outros assuntos que eu gostaria de abordar. Mas acho que a gente podia marcar um outro momento, se for possível. Segunda edição. Uma segunda edição.
E aí fica tuas palavras finais. Ai, obrigada, Rodrigo. Foi assim uma satisfação. Eu falo muito realmente. Quando faz uma pergunta, eu vou divagando. Eu tenho que começar a ser mais objetiva, tá, nas minhas respostas, mas eu tento me fazer entender, porque às vezes eu não consigo verbalizar o tanto que eu penso. O tanto que eu gostaria de aprofundar numa resposta e tentar me comunicar de forma bem clara, para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Mas eu agradeço, deixo aqui a minha rede social, o meu Instagram, que é a minha rede mais dinâmica, assim, que eu acabo usando e respondo todo mundo que me aciona ali pelas mensagens privadas. E deixo então aqui o Garcia Selig, caso queira me conhecer mais, seguir, fazer perguntas, eu respondo a todos, seja da área da segurança pública. Vem muita pergunta sobre o concurso da Polícia Civil, sobre orientações sobre casos de violência doméstica e familiar em face das mulheres, vem muita coisa também, crimes sexuais. Então, ali eu acabo sendo uma rede aberta para falar com a delegada Vivian e sentir que a delegada Vivian é assim mesmo, simples, uma mulher normal como qualquer outra. Novamente, obrigado pela presença, Vivian. Obrigado a todos que estão nos escutando ou nos assistindo. É um prazer tê-los aqui no Juridicando. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima. Até!